converso agora, ao vivo, aqui no estúdio, com a jornalista Ana Amélia Lemos, ex-senadora, nossa comentarista aqui do canal. Primeiramente, seja muito bem-vinda com a gente. Um bom dia para você, Ana Amélia. Tudo bem? Felipe, tudo bem. Bom, Ana Amélia, a gente viu aí, né, a qualquer momento o governo vai fazer o anúncio oficial lá no Palácio do Planalto dessa primeira parte do Plano Safra, que é voltado para a agricultura familiar. A gente já viu aqui de uma maneira oficial nos canais do governo de que esse plano para a agricultura familiar vai vir aí na casa de 89 bilhões no total, sendo 78 bilhões de reais para o Pronaf. Enfim, dentro do que a gente já sabe, você entende que o plano vem para atender as demandas do produtor rural? Hoje a gente fala em especial aqui para a agricultura familiar, mas você percebe que vem para atender de fato as demandas do produtor ou ainda fica aquém? Bom dia, Felipe. Bom dia aos nossos telespectadores que estão acompanhando essa grande cobertura do Agro Mais sobre o lançamento do Plano Safra para a agricultura familiar. A agricultura familiar é a menina dos olhos do governo do ponto de vista social, econômico e também político-eleitoral. Então, por isso, essa proteção em ser a primeira a ser anunciada pelo Palácio do Planalto numa grande festa. O cenário montado ali é exatamente de uma grande celebração. O aumento do volume total é de cerca de 13 bilhões de reais sobre o que foi financiado no Plano Safra 2024-2025. Ou seja, já houve um aumento substancial considerando a situação fiscal do governo muito complicada. Mas o governo não mexeu uma vírgula em relação à decisão do Congresso na semana passada, que cortou aquela receita vinda do aumento do IOF. Então, olhando por outro lado, o governo tratou a agricultura familiar com esse carinho e com essa prioridade, tanto que lança, antes da agricultura empresarial, que será amanhã, a agricultura familiar. Mais do que isso, deu um olhar, um foco no produtor da agricultura familiar e no consumidor, porque é o consumidor que compra e o preço alto e a inflação elevada acaba afetando também a popularidade do governo em relação ao que vai acontecer em 2026 e o governo e o presidente Lula é candidato à reeleição. Então são dois pontos que ele ataca com habilidade para gerenciar esse plano, dando um crédito bem baixinho, um custo muito baixinho de 3% e 2% de juro para quem produzir alimentos, que é do consumo diário do consumidor, com vistas a reduzir o preço dos alimentos na gôndola do supermercado ou da banca ou da feira. Então, isso é um foco exatamente preocupado, porque não que os preços vendidos hoje no varejo continuem baixos para não comprometer os objetivos eleitorais do governo. A outra questão é também um olhar para financiar máquinas agrícolas. Então, ele aí está estimulando a indústria de máquinas agrícolas para a agricultura familiar. O juro é bem razoável, de 5% a 10%, para a compra dessas máquinas de valor de 50 a 250 mil reais. Então, o governo está estimulando também essa indústria de máquinas agrícolas, que é muito forte no Brasil. E outra coisa é estimular a produção chamada agroecológica. Aí os juros são bem menores e a produção de alimentos. Também um foco nesse momento, por exemplo, do sul do país, com as estiagens prolongadas, é de um financiamento para irrigação sustentável. Então, eu acho que são aspectos importantes que devem ser destacados a despeito de o governo usar com objetivos eleitorais. Isso é direito do governo e é da política e é da democracia. Mas é preciso observar também esse cuidado em relação a isso. Na hora que o custo do dinheiro é reclamado por todos os produtores. E também celebrar agora 30 anos de Pronaf. Eu lembro, eu estava cobrindo na área da agricultura a questão quando foi lançado o Pronaf. E o começo era de muita burocracia, o Banco do Brasil era o principal operador, que tinha dificuldade de entender o plano, de atender pelos gerentes. Hoje até a Caixa Econômica Federal tem linhas de crédito para o agro, que amplia a presença do governo na área. O Banco do Brasil precisa de mais agilidade. Tenho visto que o banco não se atualizou, embora na era digital, ele precisa ter mais agilidade, maior eficiência na operação desse dinheiro. Não adianta ter bastante dinheiro se o banco não opera com agilidade, não é, Felipe? É isso. Só para poder... Enquanto você falava, eu apurava aqui, e aí para a gente trazer exatamente os números que o governo anunciou até agora, você falava ali sobre a taxa de juros para a produção de alimentos do Pronaf Custeio. Então, 3% para a produção de alimentos da cesta básica, arroz, feijão, aqueles alimentos básicos mesmo, fica ali na 3%. E 2% para produtos da agroecologia.
agroecologia e orgânicos. E ali você falou sobre as máquinas agrícolas, né, esses incentivos, fica de fato ali para máquinas no valor de até 100 mil, passam a ter juros de 2,5% para famílias com renda anual de até 150 mil reais. E aí, tratores, demais equipamentos até 250 mil reais, com taxas reduzidas de 5%. Então, de fato, nessa questão, esse olhar é muito importante para o fomento da produção. Né? Exatamente, eu acho que é uma visão global, porque o sistema de produção agropecuária ele é complexo, né? Você precisa de defensivos agrícolas e aí também o governo tem um olhar para a questão de agrodefensivos agrícolas e também a mitigação, né, do uso de defensivos químicos para substituir por defensivos agroecológicos. E esse olhar também para estimular o setor de máquinas agrícolas. Nós corremos o risco também de estar importando máquinas da China. Então, aí, tudo bem, o setor... O mercado está aí para isso, né, Felipe? Então, temos que olhar isso com carinho para evitar também um desestímulo à indústria brasileira de máquinas agrícolas, que é muito forte, está muito concentrada também no sul do país, 60% das máquinas são produzidas no Rio Grande do Sul e também peças e autopeças são para o setor, é muito importante. Eu acho que a agricultura ganha com isso, porque como você disse também no começo da abertura dessa cobertura especial, do lançamento do Plano de Safra para a Agricultura Familiar, que o setor representa quase 40% de toda a economia brasileira, a produção agricultura familiar e agricultura empresarial, que terá o plano a ser lançado amanhã. E vale só um registro aqui, que eu estava também, enquanto você falava, destrinchando um pouquinho das informações que a gente recebe a todo momento aqui, existe também aqui uma previsão de incentivo para a agricultura familiar, um incentivo ao encaixe dentro das diretrizes da sustentabilidade. Então, o governo abre linhas de crédito, por exemplo, para irrigação com energia solar e para adaptações aí, práticas adaptadas ao clima. A gente fala, está tão em voga nessas questões de uma agricultura trilhada na sustentabilidade, então é importante também incluir a agricultura familiar no escopo da sustentabilidade. Aí vem linhas de crédito aí que vão até 250 mil reais, dependendo ali da categoria do Pronaf, com juros de 3% ao ano, até 3% ao ano, prazo de reembolso de 10 anos. Então, o governo também trabalha dentro do plano para poder incluir a agricultura familiar na trilha da sustentabilidade. Como eu lembrei, com esses fenômenos climáticos que está assustando a produção agropecuária brasileira, o Rio Grande do Sul é a vítima disso agora, o governo teve esse olhar também para esse financiamento. Da irrigação, é uma coisa importante, né? A irrigação também dentro dos critérios de defesa do meio ambiente, para garantir essa sustentabilidade, né? Com as nossas reservas hídricas, que são importantes, e para administrá-las bem. Agora, tem um problema, quando ele fala do uso, aí, Felipe, da questão da energia solar ou energia eólica, né, que vem dos ventos, é que o seguinte, há uma produção enorme dessa fonte de energia, né, que é ambientalmente sustentável, porém não há a infraestrutura, como silos, no caso da agricultura empresarial, e também não há linhas de transmissão suficientes para levar toda essa capacidade instalada de produção de energia eólica e solar para as fontes consumidoras. Então, aí o governo precisaria ter um olhar de investimentos maiores, que aí é de governo, para essa infraestrutura. Melhores rodovias, sistema ferroviário também para a agricultura empresarial, que vai ser amanhã, e também na área de energia. Bom, a gente tem muita coisa para falar ainda sobre essa questão do Plano Safra de hoje, de amanhã, as expectativas em torno disso. Como a gente mostrou aqui, daqui a pouquinho, de maneira oficial lá no Palácio, vai acontecer esse anúncio, assinatura, enfim, as questões burocráticas de maneira oficial, e a gente vai trazer tudo em tempo real aqui para a nossa audiência. Por enquanto, eu quero agradecer a sua participação. Obrigada. Daqui a pouquinho, Ana Amélia volta a conversar com a gente aqui no decorrer do dia, de acordo com os acontecimentos aqui em Brasília. Obrigado, viu? Bom trabalho. Valeu.